Seja muito bem-vindo a mais uma sala de estudo. Então, estamos iniciando nesse mês de setembro. Estamos falando sobre o assunto conflitos pessoais. Me chamo Alexandro. Seja muito bem-vindo à Igreja Seara, à família Seara. Você que está chegando agora, curte lá e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Esses temas que estão sendo tratados para que possa ajudar você, a mim, a nós todos nessa caminhada com Cristo. Nesse mês de setembro, então, estamos falando sobre conflitos pessoais. Quero trocar uma ideia com você hoje sobre algumas situações que os conflitos eles aparecem no nosso dia a dia. Muitas vezes são decisões, algumas atitudes, algumas decisões a ser tomadas durante o nosso dia, que nos fazem muitas vezes daqui a pouco termos conflitos, tanto externos como internos. Eu quero compartilhar com você hoje uma situação, nós falamos sobre, semana passada, sobre a introdução desse assunto, e hoje nós vamos falar sobre homem versus Deus. Ainda brinquei com vocês, sobre termos uma discussão aqui, homem e Deus. Não, na verdade um homem natural, vamos dizer assim, a nossa natureza terrena, e aquilo do que Deus espera para nós, durante a nossa trajetória, a nossa caminhada. E muitas vezes os conflitos acontecem, porque às vezes nós temos algumas dúvidas em relação a isso. E a minha pergunta para você como nós cremos na palavra de Deus e tudo vai ser embasado na palavra de Deus, você sabe que tipo de pessoa você é? Essa é a pergunta. Você sabe que tipo de pessoa você é? Ah, Alex, eu sou alto, magro, eu sou uma mulher de cabelos longos, tenho cabelo curto, eu tenho dente, eu não tenho, eu sou mais magrinho, eu sou mais... Não é esse tipo de pessoa que a gente está falando, não é esteticamente falando. A pergunta é, você sabe que tipo de pessoa você é? Eu quero tratar com você hoje, nessa parte de conflito pessoal que nós temos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então eu quero tratar com você sobre a nossa natureza terrena, no caso nós natural, a nossa parte carnal e a nossa parte espiritual. São três partes que eu quero compartilhar com você essa noite, para que a gente entenda da onde surgem muitas vezes esses conflitos pessoais. Será que, coloque nos comentários aí o que você acha, qual é o tipo de pessoa que eu sou, Não precisa comentar aí o tipo de pessoa que você é. Mas em relação a conflitos pessoais, será que isso realmente, a nossa natureza, nós naturalmente falando, ou a nossa parte carnal, ou a nossa parte espiritual, qual dessas, a gente alimentando, cuidando mais, vai nos ajudar nos nossos conflitos diários, nos nossos conflitos pessoais? Te convido então a abrir a tua palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14, 16. Olha o que o apóstolo Paulo nos relata lá nesse pedaço do versículo ali. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele é loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesse texto nós vemos então dois exemplos de pessoa, a natural e a espiritual. E é isso que eu queria relatar com você. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava pregando lá na cidade de Éfeso já, onde permaneceu lá durante 3 anos as suas viagens missionárias que a gente vê na Bíblia ali, nas cartas paulinas. E a igreja de Coríntios é uma epístola onde ele escreve, então ele já não está lá, ele está lá em Efésios, ele escreve para esse povo de Coríntios, alertando algumas coisas. Essa igreja, ela é um resultado de um trabalho dele, de outras pessoas ali, Timóteo, lá em Atos 18 relata isso, tem o próprio Silas, depois Áquila e Priscila, que é um casal que eu aprendo muito com eles na Bíblia, um casal que ajudou muito Paulo a fundar essa igreja. E essa igreja, Paulo então dedicou 1 ano e meio ali de trabalho. E naturalmente, quando nós dedicamos um trabalho a algum lugar, nós dedicamos um trabalho a alguma pessoa, nós esperamos o bem dessa pessoa, o bem dessa comunidade, dessas pessoas, Mas nos anos seguintes, Paulo chegava, novamente a Coríntios e surgiram vários problemas nesse povo. Vários problemas nesse povo de Coríntios. E o engraçado é que eles tinham todos os dons possíveis, todos os dons de línguas, dons de profecias, todos os dons
né, que Deus distribui para nós, tinha nesse povo. Mas o engraçado, eu quero que você anote aí, é interessante esse texto, que Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte natural nossa, é que os dons não garantem fidelidade. Os dons não garantem nós sermos fiel a Deus, nós sermos fiel à nossa esposa, nós sermos fiel aos nossos filhos, nós sermos fiel ao nosso patrão, ao nosso trabalho, nosso chefe, nosso encarregado, enfim. Isso não garante. Dons não garante, né, não é garantia de fidelidade. Anota isso, porque a igreja tinha todos os dons possíveis ali às pessoas, mas isso não garantia a fidelidade deles. E é isso que eu quero relatar com você. Essa afirmação que temos nos textos de 1 Coríntios, do homem natural, dizer que ele não é capaz de discernir, né, as coisas do evangelho, as coisas espirituais. Mas por qual motivo, né? Porque ali o texto fala, nós não possuímos a mente de Cristo. Ou seja, já é uma grande sacada ali que Paulo fala, ou seja, vocês não conseguem discernir o que é do Espírito, porque vocês ainda pensam naturalmente. Então vocês ainda têm uma mente mundana, uma mente ainda que não foi ainda realmente tratada, né? Então, a parte espiritual nossa, né, não é porque nós somos alguém especial, ou enfim, né, você tem algo diferente, ou porque verdadeiramente... Não. A única coisa ali que nos relata é que o homem ou a mulher natural segue instintos naturais. E o homem ou a mulher espiritual segue e obedece a Deus. Isso é o que o texto nos relata, que Paulo tenta então nos alertar. Então, enquanto um tem a mente, vamos dizer assim, do mundo, o outro tem a mente de Cristo. Essa é a diferença do homem natural para o homem espiritual, ou a mulher, a pessoa, né? Uma aceita, né, às vezes sobre Deus, enfim, já ouvi falar de Jesus, aceita as coisas, mas eu vou até um certo ponto, até aqui tá legal, ali eu não vou porque vai mexer em algumas situações da minha vida, e aí começam os conflitos, né, porque eu aceito só em partes, né, e o espiritual não, o espiritual ele começa a aprender diariamente, ele começa a obedecer e a receber a palavra de Deus, e começa a buscar a pôr em prática isso, e essa é uma diferença do natural para o espiritual. Eles são completamente opostos, então, né? Mas como o natural pode, então, se tornar uma pessoa espiritual? Você saberia dizer para nós como que uma pessoa natural pode se tornar espiritual? Eu era uma pessoa completamente voltada para as coisas do mundo. Chegou um tempo e Jesus Cristo chegou na minha vida e as coisas foram acontecendo, né? A gente não aceita engole assim alguns vêm muito fácil, né? Outros têm cheio de dúvidas, começa aqueles conflitos, será que eu posso? Será que eu sou digno disso? Será que o que eu estou fazendo lá? O que eu vou fazer lá? E eu digo para você, você precisa nascer de novo. Tem um cara na Bíblia, que nós vamos relatar um pouquinho mais para frente, que é Nicodemos, né? E o que eu diria para você é que você deve nascer de coração. E é verdade, Nicodemos era um cara que tinha muitas dúvidas, nós vamos falar um pouquinho mais para frente dele. Ele tinha alguns conflitos ali, né, que fizeram ele muitas vezes cogitar o porquê disso de nascer de novo. Mas você que já nasceu, é uma nova criatura, está assistindo esse vídeo, né? Você tem algumas áreas ainda na sua vida, na sua mente, com atitudes naturais? Essa é a pergunta para você refletir. Todos nós temos, eu não sei você. Você está 100% santo, né? Eu quero dizer para você que você já está chegando no céu, né? Nós estamos dia após dia sendo tratados. Mas o fato é, tem situações que nos afetam no externo e tem situações que parece muito bonito você olhar muitas vezes para uma pessoa alegre, feliz, né? Olha aquela pessoa, mas internamente só quem conhece é Deus essa pessoa e você mesmo, né? Então não sou eu aqui que vou falar algo, é o Espírito Santo que vai levar até você essa palavra. Então nós queremos relatar com você nesse tempo de tratarmos esse assunto de conflitos, né, pessoais, esse conflito pessoal. Como está a nossa natureza, então? Natural, nós homens, né, e nossa parte espiritual. Muitos se entregam, por exemplo, do batismo, vão lá, se batizam, mudam verdadeiramente, já saem dali impactados, né? Paulo foi um cara que escreveu que mudou, sabe? Ele perseguia os cristãos, ele mudou, assim, quando ele teve um encontro real com Deus, ele mudou completamente. E foi muito rápida a conversão dele. Mas tem pessoas que vão, se batizam e praticamente tomam banho. Essa é a verdade, eu sempre brinco assim, né? Tem pessoas que às vezes vão lá, parece que estão tomando um banho. Porque elas saem, elas acham que não vai acontecer mais nada, que não vai ter mais conflitos, e não é bem assim. As coisas vão acontecer normal, nós ainda somos humanos, ainda estamos nessa terra, Deus tem sonhos, propósitos, e nós temos os nossos sonhos, os nossos propósitos, mas muitas vezes a gente acha que as coisas vão ser beleza, mas não é bem por aí. A diferença é quem nós estamos cuidando mais. Ainda estamos cuidando da nossa natureza, né, pecaminosa,
ou nós estamos moendo essa carne e estamos alimentando o nosso espírito. Porque se for assim, nós vamos começar a entender as coisas do reino. Se não for assim, é que nem Paulo falou, né? A gente não vai estar entendendo essas coisas do reino. Creia então que você pode muito mais do que se está vivendo em Cristo. Eu e você podemos muito mais e muito além. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. Podem ter conflitos pessoais, naturais que a gente está falando, mas também os carnais. 1 Coríntios 3:1 diz assim, ó, abra lá, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Ou seja, Paulo estava tentando, puxa vida, tentei, né? Dei leite para vocês, alimentei vocês, tratei vocês com a palavra, mas vocês ainda são carnais. Paulo alerta nesse texto, então, né, de uma igreja como um todo. Ele não está falando aqui para o líder A, líder B, líder do ministério X, líder C. Não. Ele está falando como um corpo, geral. Eu e você, nós, você que está aí do outro lado, que participa de um corpo, você não é mais órfão, né? Se você participa de uma igreja, você participa de uma congregação, você sabe que você participa de um corpo. Você já conhece a palavra de Deus. E aqui Paulo está relatando para nós, ó, vocês ainda são muito carnais. Não dá para mim tratar algo espiritual para vocês, porque vocês ainda estão, né, se alimentando com leite. Então, tenha cuidado, tá? Eu tenho visto que muitas vezes nós alimentamos essa natureza carnal e achamos natural. Quer ver uma diferença? O homem natural, ele pertence à natureza terrena, pecaminosa, como a gente falou no outro vídeo. Volta aí para você ver, né? Lá em Adão e Eva, né, onde nasceu esse pecado, e muitas vezes nós levamos ele junto e não damos bola para algumas situações. O homem carnal é aquele cara, aquela pessoa, aquele ser humano, estou falando homem, mas se identifica, é mulher, né? Nós como pessoa, né? É mais a carne, é mais o corpo, a sensualidade, as malícias, isso tudo entra dentro da nossa parte carnal. E o espiritual, bom, o espiritual eu vou te dizer que não é 100%, há dois tipos também. O que vive o evangelho dia a dia, obedece a Cristo, né? E vive as coisas plenas, busca, né, aprender dia a dia um com os outros, com o corpo de Cristo, e isso crescer no evangelho para que a gente possa entender as escrituras. E tem aquele religioso que a gente chama, que é aquele que não falta o culto domingo, está em todo o culto, né? Daqui a pouco vai até com uma gravata, vai bem vestido e tal, e cuida da sua parte externa, mas a sua parte interna tem conflitos a ser tratado. Mas ele está bem, ele está na igreja, ele está participando do culto, ele está ali se achando uma pessoa espiritual. Eu vou dizer para você que eu já vivi bastante tempo assim. Eu tenho aprendido dia a dia ainda a muitas vezes moer, porque nós, se deixarmos, nós nos tornamos muito religiosos. E o que vive no espírito realmente tem uma mente renovada. Começa a ter uma mente renovada. Quem vive no espírito, ele não vive apenas, ele não vai só à igreja, ele é a igreja. Você começa a ser igreja onde você é, na sua escola, na sua casa, no seu bairro. Nós começamos a ser igreja. Nós começamos a buscar mais isso, né? A ouvir mais o Espírito Santo. Quando vem um conflito pessoal na nossa vida, um conflito interno, nós paramos, não, peraí, aonde eu vou buscar o meu socorro? Vou buscar naquele cara que está lá comigo, lá, estava tomando cerveja, ou vou buscar nas escrituras, vou buscar em alguém que tenha a mente de Cristo. Saiba, então, se relacionar com as pessoas, que tenha princípios e valores que não são negociáveis. Você agora tem princípios e valores que não são negociáveis. Então, para que você entenda, para não ter conflitos, cuide disso. Tem princípios e valores que não são negociados. E Paulo está tratando com uma igreja muito abençoadora, uma igreja com muitos dons e talentos, mas que ainda vivia muito natural e ainda muito na carne. Então, tome cuidado. Uma dica para você, né, que uma vez me falaram, eu achei muito interessante. Saiba se relacionar com as pessoas, é muito legal se relacionar. Ainda mais nós que somos sal, né? Mas você é sal, mas não precisa ser grosso. Então, assim, né? Cuide da maneira que você fala. Não queira enfiar a goela abaixo da pessoa sobre o amor de Jesus Cristo, sobre o reino. Cada um tem o seu tempo determinado. E esses são conflitos, às vezes, que acontecem interno também. Então, saiba respeitar esse tempo, né? E trate elas com amor. Para que você possa, então, ganhar essa pessoa para Cristo. Algumas atitudes de homem e mulher natural. Eu queria compartilhar com você. Tá? E se você se identificar com algum, comece a tratar aí. Porque às vezes a gente começa a identificar. Né? Nossa, algum só eu quero compartilhar com você. Por exemplo, o homem ou a mulher natural,
ele não aceita as coisas do Espírito porque parece loucura, parece tudo doido. Né? Não, isso não pode ser. Não, como abrir o mar vermelho? Não, isso é doido. Não, isso é doidice. Não, como Paulo se tornou Saulo, que loucura, que Saulo que torna Paulo. Não, não entendo mais isso. Quem tornou quem? Não sei o quê. Começa as dúvidas. Ele tem mágoas no coração, tem muitas mágoas, guarda um rancor muito grande. Essa pessoa natural, nossa natureza humana, uma pessoa que não perdoa, não consegue perdoar os outros, briga o tempo todo, é violento muitas vezes ou é violenta, não tem comunicação, por exemplo, o esposo com a esposa com o esposo, não há comunicação naquele lar, tem mais comunicação muitas vezes fora do que dentro da sua casa, não tem respeito com os seus, abusa da sua autoridade, é mentiroso o tempo todo, nossa, e aí vai, busca prejudicar os outros, né? Só pensa em si próprio, coloca o dinheiro à frente muitas vezes dos seus, das pessoas que, vamos dizer assim, teria que amar, né? Mas está ali colocando dinheiro, carro à frente e tal, entra na força natural. Tá, Alex, e algumas atitudes de homem e mulher carnal? Bom, aí, cara, aquela roupinha sensual, tá ligado? A mulher vai pro culto, aí bota aquela calça apertada e tal. Nada contra, mano, mas cuida muitas vezes. O mano bota aquela parte para mostrar que é musculoso e paz, toda a sensualidade. Ou seja, não está fazendo aquilo para saúde, pode estar fazendo para se mostrar, para ser mais sensual. Ciúmes e brigas muitas vezes acontecem por causa disso. Tome cuidado, mulher, tome cuidado, homem, entendeu? Você que é casado, você que está buscando uma namorada, você que está buscando um namorado, cuide para não ser tão vulgar, não ficar igual a todas as outras, a todos os outros, né? Para que você não entre nessa parte de muito natural, muito carnal, busque a sua parte espiritual, aprender mais disso, né? Provoca discussões, né? Aqui o texto fala que tem uma parte que o povo de Corinto fala, não, eu sou de Paulo, outra, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Cara, você não é de ninguém, você é de Jesus Cristo, essa é a verdade. Não é eu que vou mudar você, não é o pastor Mário, não é o A, o B ou C. Né? Você é de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para ajudar. Eu estou sendo ajudado pelas pessoas aqui. Então nós queremos te ajudar. Mas não é partido A, partido B, partido C. Isso não está a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Então o povo estava, né, esperançoso em homens. E não é essa a verdade. Quem é espiritual sabe que a nossa esperança está em Cristo Jesus. E essa pandemia nos trouxe muitas situações de conflitos que nós aprendemos isso, a buscar em Cristo cada vez mais. Né? Piadas em duplo sentido, né? Uma mente totalmente distorcida, né? Dá mais força para a carne do que ouvidos para a palavra de Deus. É do time que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? É um bebê na fé, às vezes tem 200 anos de caminhada, a pessoa olha, mas está sempre o mesmo. Né? Ou é uma pessoa muito imatura, tem 50 anos, já tem tantos anos e parece um menininho, não tem compromisso com nada, não assume compromisso com nada, né? Se a mulher não é a sábia do lar, não ajuda, se é o homem, muitas vezes, daqui a pouco não é o cabeça que deve dar a direção, enfim, eu não sei, né? Mas é um crente, daqui a pouco, que começa muito bem no espírito, e fala em línguas e pula, mas daqui a pouco, né, cede para a carne, e aí o que adiantou, né? Nós, então, temos que nos cuidar, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Isso aqui não é uma cobrança, isso aqui é porque vem os conflitos e a gente não entende muitas vezes por que vem. Por quê? Porque eu estou dando autoridade para a minha carne, eu estou dando autoridade para a minha natureza pecaminosa. Então alimente o seu espírito. Tá, Alex, e algumas atitudes de homens ou mulheres espirituais? Bom, aí entra, a fé não se apoia em sabedoria humana, ponto, é o primeiro ponto, mas no poder de Deus. Não é nos homens, mas é no poder de Deus. Busca dia a dia se envolver e aprender mais das coisas do reino. Sabe se relacionar com as pessoas. Entende o seu valor, o alto valor pago lá na cruz por sua vida. Ou seja, não joga fora a sua vida por algo, né, banal, né, por conflitos. Eu sei que é difícil muitas vezes, né, daqui a pouco, situações que você está passando, você diz assim, você não sabe o que eu estou passando. Claro que eu não sei. Cada um de nós tem a nossa situação, mas uma coisa eu sei, se você buscar nas pessoas certas e buscar em Cristo, Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar a vencer esses conflitos, mas nós precisamos cada vez mais alimentar o nosso espírito. Em tempos de dor ou conflitos internos, né, a gente sabe em quem confiar, em quem buscar apoio, em quem buscar essa segurança. Sabe, né, que os dons de Deus vêm para a mudança de vida, né, de atitudes, e faz a obra com mais confiança em Deus, ou seja, confiança naquilo que Ele tem para mim e para você. Então você sabe que tipo de pessoa você é? Nós perguntamos no início, natural, carnal ou espiritual? Qual dessas três hoje, né, se sobressai na minha vida, na tua vida? Né? O conflito vem através de uma decisão, de uma atitude.
a ser tomada em várias situações diárias em nossas vidas. E uma coisa é certa, entre os 3 tipos de pessoas que falamos hoje, em todas temos conflitos externos e internos todos os dias. Mas aquela então que você alimentar, essa sim vai prevalecer. Abra lá em João 3, para finalizar, do 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. João 3, do 4 ao 6. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler João 3, do 4 ao 6. Novamente uma Bíblia com as letras pequenas, nós vamos lá, vamos conseguir, do 4 ao 6. Pergunta-lhe Nicodemos, olha Nicodemos questionando Jesus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Aí Jesus responde, em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do reino ou do Espírito é Espírito. Aqui Nicodemos começa um conflito, mas como assim que eu posso voltar? Né? Jesus diz que eu tenho que nascer de novo. Quantos de nós não encontramos Nicodemos dizendo assim, não, mas eu tenho que entender isso. Tem coisas do reino que você não vai entender. Coisas que parecem loucuras, assim como Paulo falou aos Coríntios. Você não vai entender, nós vamos entender na glória. Então, não deixe passar o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Acorda, Nicodemos, sabe? Vença os conflitos. Você não precisa, então, entender tudo, mas busque viver tudo o que Deus sonhou para você. Você vai ver que se você viver tudo que Deus sonhou para você, você vai começar a entender, porque a mente de Cristo vai começar a ser tratada na minha e na tua vida. O que eu tenho para você essa noite, para tratar esses conflitos pessoais na sua vida é, alimente o teu espírito cada vez mais. Moe a carne, sabe? Largue dessa vida carnal, sabe? Comece a se envolver mais nas coisas do reino. E isso vai facilitar no teu dia a dia, no teu relacionamento com as pessoas e com os teus, naqueles que você ama. Deus abençoe o teu lar. Não deixe de compartilhar, curtir as mensagens. Hoje eu estava falando, meu filho falou assim, pô pai, todos pedem na igreja e poucos compartilham. Então seja obediente, compartilhe aí pra gente. Faça com que essas mensagens, esses assuntos relevantes cheguem a outros lares. Abençoe outras vidas. E não deixe então de participar conosco nos cultos, de estar no reino de Deus aprendendo cada vez mais. Então nesse mês de setembro, semana que vem vamos estar falando um pouquinho mais sobre família, conflitos e relacionamentos que a gente pode aprender a tratar na nossa família. Um beijo no teu coração, aguardo você na próxima semana. Shalom!